Tier list do pior ao melhor filme do Quentin Tarantino. Todo mundo já assistiu algum filme desse cara, creio eu. Ou se pelo menos já ouviu todos. Tem alguns que com certeza você já esbarrou por aí. A gente vai estar ranqueando a obra do cara. Do melhor filme até o pior filme. Então esse é o primeiro vídeo do canal. Não sei se vai dar certo. Não sei nem se eu vou postar. De qualquer forma, eu vi uma galera fazendo, achei legal. Eu vou fazer do meu jeito. Se inscreve se você gostar, dá o like, se inscreve. Tamo junto, vamos lá. Gente, tem que começar pelo começo, né? Cães de Aluguel. Primeiro filme do Tarantino como diretor e roteirista. Cara, esse filme teve um orçamento muito baixo de $1 milhão. Pra época era muito baixo, mas se jogar na minha conta, oh meu Deus. Pra vocês terem noção, os atores usavam as próprias roupas pra gravar. Tão precário que o Tarantino tava essa época. E o elenco desse filme já começa pesado. O Steve Buscemi, Michael Madsen, que depois vai brilhar em Kill Bill, e o próprio Tarantino fazendo o Mr. Brown. Uma coisa que chama bastante atenção nesse filme é a dinâmica de cores. Cada personagem é chamado por uma cor, tipo Mr. Brown, Mr. Blue, Mr. White, Mr. Pink. Tem até a cena deles discutindo pra escolher os nomes, que é sensacional, é muito engraçada. E o mais genial dessa trama é um filme de assalto que não mostra o assalto, ele mostra o antes e o depois. Ele mostra as consequências de como é que foi o assalto, e o filme todinho se passa dentro daquele galpão. A gente não vê muito o mundo lá fora. E aqui a gente já vê a marca que o Tarantino vai levar pra carreira toda, que são os diálogos. O filme literalmente já começa com o Tarantino numa mesa de uma lanchonete discutindo qual o verdadeiro significado da música Like a Virgin da Madonna. Ninguém ali é crítico de música nem nada, todo mundo é bandido. Mas justamente por isso que você se apega, porque parece que são seus amigos conversando qualquer bobagem. E você quer conhecer mais, você quer conhecer quem são essas pessoas. E a única coisa que você conhece de verdade são o apelido deles. E o Tarantino faz de uma maneira tão genial. Cara, Cães de Aluguel é difícil, porque eu gosto muito desse filme. O Tarantino, logo no primeiro trabalho dele, já monta o filme assim, quase que perfeito. Então, eu diria que eu vou colocar ele no Tier A. Tier A tá bom pra o Cães de Aluguel, muito bom filme. E o jogo de PS2 dele também é excelente, muito bom. Aí agora a gente pula pra Pulp Fiction. Esse aqui é o clássico. Se uma pessoa quer pagar de, oh meu Deus, eu sou cinéfilo, eu sou o fiscal do Letterboxd, ela muito provavelmente já viu esse filme. E eu acho que não entendeu nada do filme. O Tarantino, ele reformula totalmente a forma de contar histórias no cinema, fazendo tudo de forma não linear. E o título, Pulp Fiction, traduzido pro literal, é ficção de polpa, que era aquele tipo de história em quadrinho ou revistinha feito em massa, lá na década de 40, 50, focado em ação, suspense, cores vibrantes e bem sensacionalistas. E é por isso que tem a garota bonita na capa com a arma, que a Uma Thurman tá espetacular nesse filme. E os diálogos aqui no filme são absurdos. A conversa sobre o Royale com queijo, que é literalmente a primeira cena do filme, o Ezequiel 2517, que é muito bom. É tudo muito memorável. A dinâmica entre todos os personagens, principalmente a Mia Wallace, ela dá o charme, ela é a cara do filme. O filme tem vários momentos marcantes, você não consegue só lembrar de uma cena específica. É da dança da Mia, é a agulha de adrenalina do coração, é a cena da overdose, é a cena do Marcellus Wallace na loja, é cena após cena que você vai se lembrar. Então, eu diria que Pulp Fiction, cara, eu gosto mais de Pulp Fiction do que Cães de Aluguel. Então eu vou colocar no Tier A, só que na frente de Cães de Aluguel. Agora a gente vai falar do patinho feio do Quentin Tarantino, que é Jack Brown. Muita gente esquece ele, mas quem assiste sabe que é uma obra-prima. Esse filme é a classificação perfeita de subestimado. Um detalhe que muita gente não sabe, esse é o único filme do Tarantino que é uma adaptação de um livro. Não foi o roteiro 100% feito da cabeça dele. E é o filme mais pé do chão, mais maduro do Tarantino. E ele é uma homenagem a alguns filmes dos anos 70. Cara, o que a gente pode destacar desse filme, sem dar muito spoiler, a gente tem o Samuel L. Jackson fazendo um personagem muito bom, muito carismático, ele com aquele cabelinho e aquele cavanhaque de malandro. A gente tem o Robert De Niro fazendo um cara todo sequelado, lerdo. E também uma coisa de se elogiar desse filme é a trilha sonora, que é absurda, pô. Em Jack Brown a gente não tem o banho de sangue, que nem Kill Bill e outros filmes da carreira do Tarantino. Aqui é focado no golpe, é ver como a Jack Brown passa a perna em todo mundo. A cena da troca
troca de sacolas de dinheiro no shopping é mostrada tipo umas 3 vezes, de cada ponto de vista de cada personagem. É o Tarantino brincando de manipular a nossa visão. Então, cara, eu diria que Jack Brown, ele vai pro tier abaixo do A. Eu vou colocar ele aqui. Eu gosto bastante de Jack Brown, mas eu acho que ele não tá no nível desse já aqui. Então, chegamos em Kill Bill. Eu vou separar o 1 e o 2 como sendo 2 filmes diferentes. Eu já tô avisando. Eu sou um pouco suspeito pra falar de Kill Bill, porque Kill Bill Volume 1 é o meu filme preferido de todos os tempos, pô. No volume 1, Tarantino, ele abraça o absurdo total. E é isso que faz a graça. É uma homenagem pura à cultura ocidental toda. A Uma Thurman, junto com o Tarantino, que escreveram esse filme baseado no romance A Noiva. E ela, nesse filme, tá destruindo. Ela com a roupa amarela, que é uma referência clássica, uma homenagem ao Bruce Lee. E é um filme mais focado na ação. É muito louco você pensar nas cenas desse filme. Tem a luta dela com os 88 loucos, que a gente vê a noiva fatiando umas 80 pessoas e acha a coisa mais linda do mundo. E essa cena, inclusive, teve que ser toda em preto e branco pra meio que driblar a censura que naquela época jorrava tanto sangue que eles iam aumentar a classificação etária do filme. E a gente não pode deixar de falar daquela cena contando a história da O-Renchi, que é toda contada em anime do meio do filme. A trilha sonora é impecável, musiquinha do assovio, os personagens são incríveis. O Tarantino construiu um universo tão rico e ele soube trabalhar muito bem com ele, tanto que o filme é sensacional. Sem sombra de dúvidas, como é o meu filme preferido e a tier list é minha, eu vou colocar ele no rank S. Esse filme é uma obra-prima absoluta. E agora em Kill Bill 2, a pegada muda um pouco. Menos ação desenfreada e menos um filme frenético e foca muito mais nos diálogos. Se o filme 1 ele trouxe as perguntas, o filme 2 ia trazer as respostas. Tanto que é no filme 2 que a gente descobre finalmente o nome da Beatrix Kiddo. Eu gosto muito da cena quando eles vão revelar o nome. Parece que ela tá numa chamada da escola. E o professor fala Beatrix Kiddo e ela fala presente. É muito boa. A gente também tem a cena do treinamento do Pai Mei, com aqueles zooms na cara, aqueles golpes impossíveis, ela socando a madeira até a gente sentir a dor na mão dela. Tem também aquela briga no trailer contra a Ellie Drive que é absurda. Enquanto no primeiro filme a luta era linda, era toda uma cineografia muito bonita, aqui a luta é feia, é bizarra, é claustrofóbica. Elas quebram a casa inteira, quebram a privada do cara no trailer. Fora que ainda mais tem uma cobra dentro do trailer. Aí no fim a Beatrix ela pega o olho dela e pisa todo nojento. E o filme é isso, é grotesco. E é grotesco que é tão bom, sabe? Também a gente tem aquela cena do caixão que ela usa o soco de 1 polegada pra sair. E o grande final, quando ela vai matar o Bill, a gente pensava que ia ser uma grande luta de espadas, ia ser toda épica. No fim, só tem aquela conversa de 20 minutos, aquele monólogo do Bill falando sobre o Superman, que é muito bom também. Aí no fim, ele só morre com um golpe dos 5 pontos. Aí no final do filme tem ela chorando aliviada dentro do banheiro com a filha dela. E acaba no final feliz, né? Cara, eu gosto bastante de Kill Bill 2, mas eu acho que ele não tá no nível do primeiro. Acho que Kill Bill 1 ainda é melhor do que o 2. Então, eu diria que eu vou colocar ele no A, aqui junto com Pulp Fiction e Cães de Aluguel. Acho que ele fica um pouquinho na frente de Cães de Aluguel. Pronto, um pouquinho pior que Pulp Fiction, só. Aí agora temos A Prova de Morte. Esse daqui a galera do Letterboxd mais torce o nariz. Esse filme, se eu não me engano, ele fez parte de uma tentativa de emular aquele cinema trash beira de estrada que era bem famoso nos Estados Unidos. E esse filme daqui já começa com a cena de pé que o Tarantino ama. É o fetiche do Tarantino pico máximo. A gente vê que metade do filme é só as meninas conversando fiado no bar e a outra é uma perseguição de carro muito insana. A gente vê que o grande vilão do filme, o dublê Mike, é um serial killer que usa o próprio carro como uma arma. E isso é muito massa. Só pelaquela cena do bar, ele comendo que nem um animal, que nem um porco imundo, já mostra que ele não bate muito bem na cabeça. A gente viu que os efeitos práticos são absurdos nesse filme, zero CGI naquelas batidas. A cena do acidente inicial com a roda do carro passando no rosto é totalmente brutal. E a parte final com a Zoe Bell, que é dublê na vida real, presa no capô do carro em alta velocidade. E no fim terminando com a vingança das mulheres espancando DJ Mike, que é puro suco do Tarantino. É muito bom esse filme, eu gosto bastante. Apesar do pessoal não conhecer tanto. Então eu diria que A Prova de Morte tá aqui no rank B, é uma boa posição para esse filme. Eu gosto bastante de A Prova de Morte. Não tanto quanto esses outros que estão aqui em cima, mas eu gosto bastante. É um filme muito bom, bem divertido.
Agora a gente tá falando da Elite. Pra muita gente, o melhor filme do Tarantino, que é claro, Bastardos Inglórios. A gente já tá falando do filme que o começo dele é perfeitamente perfeito. Aquela cena lá da fazenda com o Coronel Hans Landa dando uma aula de como criar uma tensão absurda com duas pessoas conversando e bebendo leite, né? A atuação do Christopher Waltz roubou o filme todinho e ele levou finalmente o Oscar merecidíssimo. Eu concordo com a opinião de muita gente que o personagem do Hans Landa foi o melhor que o Tarantino já escreveu em toda a carreira. Ele é um personagem muito completo. Você vê a questão que ele consegue manipular as pessoas de uma forma tão carismática, tão divertida, que você não consegue tirar os olhos dele nem por um instante. A gente tem aquela cena que tem um detalhe na sobremesa do strudel de maçã, que o Hans Landa ele faz a Xoxana esperar o chantilly, uma tortura psicológica tão grande que você fica, meu Deus, o que é que vai acontecer depois dessa cena? A gente também tem a atuação do Brad Pitt, que tá impagável nesse filme, com o sotaque caipira dele, tentando enganar o Hans Landa naquela cena do cinema, falando Golami. E também o urso judeu falando Margaret. A gente também tem outra cena muito memorável nesse filme, que é a cena do bar, onde eles estão jogando o Quem Sou Eu. Aí no fim, o cara se entrega por conta que ele fez o sinal de 3 errado. Aí depois tem aquele tiroteio no bar todinho. E depois tem o próprio Tarantino reescrevendo a história, matando Hitler, queimado dentro de um cinema todo pegando fogo. E depois o próprio urso judeu descarregando uma metralhadora na cara dele. E a Xoxana invadindo o filme pra rir da cara de todo mundo. E também tem aquela cena final do Brad Pitt falando, eu faria esse acordo. E você, Yulchevich, faria esse acordo? Eu não o culpo, é um acordo muito bom. E no fim tem aquela cena final que entrega o filme todinho. E sim, Tarantino, essa realmente é a sua obra-prima. Então, eu diria que Bastardos Inglórios, tudo isso que ele engloba, a história, os personagens, o roteiro, tudo ele tá no Rank S. Não tem como a gente não colocar esse filme fora desse ranking. Uma obra-prima do começo ao fim. Ele é sim um dos melhores filmes do Tarantino e ponto, acabou. Na sequência, o filme mais famoso do Tarantino, Django Livre. Olha, a dupla Jamie Foxx e Christopher Waltz tá quebrando tudo nesse filme. A dinâmica deles é muito boa. Os personagens são tudo de bom nesse filme. O Dr. Schultz é facilmente um dos melhores personagens e mais carismáticos que o Tarantino já escreveu. A gente também tem o Samuel L. Jackson fazendo o Steve, que ele é odioso, ele é manipulador, ele é genial. Você sente raiva dele, você sabe que o personagem dele é muito bom atuando. A gente também tem o Leonardo DiCaprio como Calvin Kang, que a gente tem aquela lendária cena que ele bate na mesa e ele corta a mão com o vidro, ele sangra pra caramba e ele não para de atuar. A trilha sonora desse filme é muito boa também. Do nada entra um rap pesado tocando Tupac lá no meio do Velho Oeste. A gente tem as cenas de ações também de Django. Tudo é muito bom nesse filme. Eu acho que Django foi o primeiro contato de muita gente do Tarantino. Muita gente assistiu esse filme sem saber que ele era do Quentin Tarantino, sem saber o que era cinema direito. Eu acho que esse filme, ele fez o papel muito bem como porta de entrada para as pessoas conhecerem o que é cinema, conhecer um pouco mais do trabalho do Quentin Tarantino em si. Eu não culpo, esse filme é muito bom. Ele tem algumas coisas que não me agradam aqui e ali. Tipo, eu diria que lá pro final do filme, o filme ele se torna meio arrastado, meio chato de assistir. Mas tirando isso, é um ótimo filme, é excelente Django Livre. Eu diria que Django Livre, ele fica no rank A. É um filme muito bom, eu gosto bastante de Django Livre. Eu acho que o humor de Django Livre é uma coisa que a gente tem que se destacar também. Vamos partir para outro filme. E esse outro filme é Oito Odiados, Os Oito Odiados, que é quase um Cães de Aluguel misturado com um faroeste todo nevado, que é todo mundo da cabana e ninguém confia em ninguém, ninguém é bonzinho lá. A gente quer saber quem é o traidor, quem é o ladrão, o que é que vai acontecer. Eu gosto de Oito Odiados, mas não tanto assim. Eu diria que ele é um Cães de Aluguel com a versão um pouquinho piorada. Ele é sim um filme visualmente lindo, que foi gravado com as lentes 70mm, umas lentes super largas, e ele se passa 80% do tempo naquele armazém. A construção da tensão é lenta, os diálogos estão muito bons. A gente tem umas cenas memoráveis, tipo a carta falsa do Abraham Lincoln, que o personagem do Samuel Jackson carregava no bolso pra mostrar que era mentira. Isso era muito bom. E chega até o personagem
personagem lá, ele chora lendo a carta do Abraham Lincoln pensando que era real. Tem outras cenas bastante memoráveis, tipo a do envenenamento do café, que a gente vai descobrir quem é que envenenou, por que que envenenou, e daí pra metade do filme a gente se encaminhar pro final. Mas até aí o filme é muito bom. Tem algumas cenas que são chatinhas. Eu diria que depois de Bastardos Inglórios, o trabalho do Quentin Tarantino caiu um pouquinho de rendimento. Eu acho que isso aconteceu muito por conta que a Sally, que era a produtora que trabalhava junto com o Tarantino, infelizmente ela faleceu. E a gente vê que o último trabalho que ela atuou junto com o Tarantino se tornou logo o melhor trabalho dele. Então, desde o começo que ela estava com o Tarantino, ela sempre ajustava, ela sempre refinava o trabalho do Tarantino. Ela sempre pegava aquele diamante bruto e deixava ele o mais lapidado possível, sabe? Tirava o máximo de loucura da mente do nosso gênio compreendido, né? Então, eu diria que ele fica um pouco abaixo. Eu vou colocar ele um tier abaixo aqui de Django Livre. Eu gosto. Não tanto, eu acho que tem filmes melhores. E agora, o filme mais recente dele, né? Recente, a gente fala isso como se o filme fosse há 2 anos atrás. Esse filme lançou lá em 2019. Pra fechar, Era Uma Vez em Hollywood. É uma carta de amor do Tarantino para os anos 60 e o próprio cinema, né? É o filme mais tranquilo que eu diria do Tarantino. O roteiro não é frenético. Você só quer ficar de boa, dando um rolê junto com o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio, escutando uma música boa lá em Hollywood. Esse foi o primeiro filme que 2 dos maiores atores da história do cinema trabalharam juntos, que foi o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt. E você vê que a dinâmica desse filme é muito boa. Você vê que eles são amigos que se dão muito bem, mesmo os dois sendo bastante diferentes. A gente vê o Brad Pitt como sendo aquele cara durão, aquele cara badass, que dá uma porrada no Bruce Lee, e o Leonardo DiCaprio sendo aquele cara que é fodão, só que ele é bastante inseguro e engraçado. Ele esquece as próprias falas do filme que ele vai atuar. Aí no fim, uma garotinha que vem consolar ele, dizendo que ele é o melhor ator que ela já viu na vida inteira dela. É muito engraçado o Leonardo DiCaprio nesse filme. Isso mostra quanto ele é versátil, principalmente nas mãos do Tarantino, por exemplo. A Margot Robbie também, ela brilhou como Sharon Tate, que ela só vai pro cinema, passeia e só faz isso, sabe? A gente vê que esse filme, ele revelou bastante das estrelas de Hollywood que a gente vê hoje. Por exemplo, esse filme tem a menina que ganhou o Oscar com a Nora, a gente tem a Margaret Qualley, a gente tem o Adam Driver, por exemplo. A gente tem bastantes nomes que são conhecidos agora em Hollywood. A gente vê que nesse filme o Tarantino, ele reescreveu a história de novo, assim como ele fez em Bastardos Inglórios. Não repetindo aquela tragédia que aconteceu com a Cheryl Tate e a família Manson, ocasionando no assassinato dela. Tem o cachorro do Brad Pitt atacando uma moça, tem a lata de comida na cara da menina que foi invadir a casa do Leonardo DiCaprio. E a melhor cena do filme todinho, que eu diria que é o Leonardo DiCaprio pegando um lança-chamas pra matar uma menina na piscina. Isso é muito bom. Que filme, meus amigos. Eu diria que Era Uma Vez de Hollywood, pelos momentos, pela diferenciação, por ser um filme diferente do Tarantino, eu acho que ele é um A. Eu gosto bastante de Era Uma Vez em Hollywood. E é isso. Essa aqui é a minha tier list definitiva do Tarantino. Deixa aí nos comentários o que é que você mudaria, o que é que você achou, qual o seu favorito, se você discordou de alguma coisa. E muito obrigado quem assistiu até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau.